Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá em Valência, Venezuela, e todos os irmãos e irmãs que estão com ele lá em Fé Viva, congregação que pastoreia o reverendo Miguel Chávez, e todos aqueles que estão conectados pelo satélite Amazonas ou pela internet. Hoje, sábado 23 de setembro deste ano de 2023. Nos fala em Romanos, no capítulo 4, versículo 1 em diante, diz: o que, pois, diremos? O que Abraão alcançou segundo a carne, nosso pai segundo a carne alcançou, porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus, para com Deus. Pois o que a Escritura diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi contado por justiça ou como justiça. Mas aquele que obra, não se lhe conta o salário como graça, senão como dívida. Mas aquele que não obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada por justiça. Como também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa, não vê pecado. E passamos a São Tiago, no capítulo 2, no versículo 21, versículo 18, mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que Deus é um e fazes bem. Também os demônios creem e tremem. Mas, queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é morta? Não foi justificado, Abraão não foi justificado, vosso pai não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Não vês que a fé atuou juntamente ou junto com as suas obras, e pela fé que a fé se aperfeiçoou pelas obras, e cumpriu-se as Escrituras que diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi contado por justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Vós vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras, e não apenas pela fé. Podem assentar-se aqueles que estão de pé, por favor. Estou colocando esse fundamento, essa base aqui. Vamos ir à mensagem. Eu quero ler uma porção aqui, algumas escrituras do irmão Branham. Nesta pequena conversa, vejam, olhem, na mensagem, o varão de paz que edifica a casa no nome do Senhor, que foi pregada no sábado 12 de maio de 2007 em Bogotá, na Colômbia, diz nosso irmão William. Bom, o varão de paz que edifica a casa no nome do Senhor, que é Cristo, e no qual se manifestou através dos seus diferentes mensageiros, mas que no último dia se manifestará pelo último que ele terá, que corresponde ou que pertence ao número 8 e, consequentemente, corresponde à oitava era, que é a era da pedra angular. Por isso é muito importante identificar a obra que Deus está realizando, fazendo no tempo em que a pessoa está vivendo, através do mensageiro, que ele está cumprindo e realizando essa obra. Por quê? Senão, estaríamos identificando promessas fora do lugar,
Ou seja, temos que identificar a obra de Deus sempre através do mensageiro que Deus tem no tempo em que a pessoa está vivendo e ver a obra que esse mensageiro vem para cumprir. E assim, da mesma forma como Deus cumpriu a obra no tempo de Moisés, vejam, veio para trazer a libertação do povo hebreu e veio Deus, essa coluna de fogo veio em uma sarça lá e ele falou, disse para Moisés, Deus disse para Moisés que ele iria libertá-los, que lhes iria dar uma terra que fluía leite e mel, ou seja, lhe deu conhecimento de toda a obra e do programa que ele iria realizar no meio do povo hebreu que estava em escravidão. E Moisés iria com essa palavra, com esse programa, para realizar, fazer. E por causa daquilo que aconteceu, dele ferir a pedra, a rocha pela segunda vez, vocês já sabem disso, o que aconteceu. Agora, por causa disso, Deus, então, ao levar-se Moisés, porque todo aquele que ferir a rocha, que é Cristo, na sua segunda vinda vai acontecer tal como aconteceu com Moisés. Não entraria na terra prometida do novo corpo, como Moisés não entrou lá na terra prometida, que ele tinha falado, ele tinha dito que lhe iria dar para esse povo, que ele libertaria essa terra. Certamente que era o povo que Deus já tinha escolhido. Porque vejam, de 20 anos para baixo, foi aqueles que entraram, com exceção de Josué e Caleb, de 20 anos para cima, todos pereceram, faleceram. E vejam que mesmo que Moisés, Deus o levou, por isso Deus não voltou para trás e disse, eu já levei o mensageiro e não vou cumprir o que eu prometi. Deus não recuou, ele continua cumprindo o seu programa. Se ele levar esse instrumento, pois então ele já tem um que esteve preparando, que nesse tempo foi Josué, e ele cumpriu a promessa de fazê-los entrar na terra prometida através de Josué. Mas era o mesmo Deus, era o mesmo Espírito de Deus, era o mesmo anjo do pacto, cumprindo a sua palavra. Sempre ele a cumpriu, e assim aconteceu com diversos ou diferentes profetas, como Elias, como Eliseu. Vejam aí, a obra que foi encomendada para Elias, continuou, Eliseu a continuou. Não é porque Deus tinha levado a Elias no carro de fogo, pois ele não iria ungir esses reis. Porque ele levou o profeta, ou tinha levado o profeta. Deus sempre cumpriu isso que ele tinha falado com Elias, dito para Elias, mas através de um outro véu de carne. E assim nós vimos em diferentes lugares da Bíblia, nós vimos onde Deus sempre cumpriu a sua palavra. E como o sócio de Deus é o ser humano, sempre usa um instrumento para realizar a sua obra. Agora olhem como o irmão William aqui nos está falando de que no último dia Deus estaria manifestando um mensageiro que corresponde, que pertence à oitava era, esse que não estava aí no cenário, no quadro, aí no tempo de Isaí, onde seus filhos, ele chamou os seus filhos, Isaí, seu pai, chamou os seus filhos, porque Samuel iria ungir a um dos filhos de Isaí por rei. E uma vez nós falamos que estavam todos aí prontos, preparados, bem vestidos,
com as suas vestimentas, todos estavam calados. Aqui falamos assim, quando uma pessoa está bem arrumado, aprumado, está brilhando, está bem apresentável, bem vestido, bem, o cabelo bem ajeitado. E quando Samuel está vendo o primeiro, esse certamente deve ser ele. Eu estou diante do ungido de Deus. Aí assim aconteceu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. Nenhum desses foi ou era. Agora vejam que quando aparece, aí aparece o último. Diz, mas vem cá, tu não tem mais nenhum por aí. Eu tenho um por lá que é meio, está pastoreando ovelhas. Era um pastor de ovelhas. Chama-o. Aí ele já sabia. Isaí lhe diz, bom, resta um, ou seja, que já depois desse não ia vir mais nenhum. Pois traga, porque não nos sentaremos na mesa até que ele venha ou vier. Certamente o chamaram e entrou assim mesmo, por aí, por aqui, por lá, entrou na casa e talvez ele não tinha uma pinta de rei, assim, não parecia com rei. Veja, ele estava pastoreando lá fora e não sabemos se deram tempo para ele se trocar de roupa, mas quando ele entrou, não se via muito formoso, muito bonito esse quadro aí, todos eles bem vestidos, e ele entrou pela porta. Vamos falar assim, todo sujo por causa do trabalho que ele estava fazendo. Mas Deus não olha o seu parecer, a sua forma de parecer. Deus vê o coração, que foi o que Deus disse aí a Samuel. Porque aí estava frente ou diante de um que era conforme o coração de Deus. Porque o oitavo representa o oitavo mensageiro da era da pedra angular, que é a alma do corpo místico de crentes, é o coração de Deus, é o lugar santíssimo, é a parte onde a Shekinah mora. Portanto, esse mensageiro tem de ser um homem conforme o coração de Deus. Agora vejam, continua dizendo aqui o nosso irmão William, através desse mensageiro é que a terceira etapa será cumprida. E aí você diz ou fala, pois você que tem percepção profética diz, Deus já levou o sétimo anjo mensageiro. Também levou a este poderoso arcanjo que esteve entre nós, falando as coisas que iriam acontecer. E nos falando como ele falou lá com Maria, na primeira vinda do Senhor. E também foi-se embora. E a terceira etapa, no cumprimento da visão da carpa da tenda, onde se estaria dando a conhecer os trovões e a fé de rápido, através da pregação, e se é por pregação, então tem que ser um ser humano, um véu de carne, e se os dois foram embora, partiram, então tem-se que buscar, que procurar, para onde a coluna de fogo voou. A quem a coluna de fogo está falando? Com quem a coluna de fogo está falando? E consequentemente aí o escolhido, Deus abre o seu entendimento, porque ele sabe a ordem divina para Deus cumprir o seu programa. E aquele que tem percepção profética sempre vai se fundamentar, se basear nas Escrituras, sempre vai buscar como Deus trabalhou em tempos passados e vai buscar no tempo presente em que ele está vivendo como é que Deus estaria obrando, trabalhando, porque Deus não muda a sua forma, a sua maneira, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não pode mudar a sua forma de operar, de trabalhar. Portanto, consequentemente, a pessoa aí pode ver e dizer, para um momentinho aí, aqui já se foram os últimos dois, já se foram aqui. O sétimo anjo mensageiro já não está.
E o nosso irmão William Soto Santiago, Deus também o levou, então, para cumprir a terceira etapa, tem que ser através de um véu de carne. Consequentemente, há de se buscá-lo. Onde José o buscou? Onde buscou José e Maria? Onde o buscaram? Na casa de Deus, ou seja, no templo. Onde foi que o deixaram de ver? No templo. Aonde se tem que buscar os escolhidos de Deus neste tempo final, onde eles têm de buscar a coluna de fogo, obrando, trabalhando no meio da sua igreja, ora, no lugar correspondente ao tempo que estamos vivendo, que é a etapa da Era da Pedra Angular, onde se abriu uma nova dispensação. Já esse entrelaçamento deixou de ser entrelaçamento e já entra essa etapa completa, inteira da dispensação do reino, onde já no tempo da ceia das bodas do Cordeiro e no milênio já estará de cheio, essa dispensação já estará de cheio. Através desse mensageiro é que a terceira etapa será cumprida. Por esse mensageiro, através desse mensageiro, será que o ministério de Elias, na sua quinta manifestação, estará no meio da igreja e depois no meio do povo hebreu. E eu não vou dizer as outras coisas, o resto vocês já podem compreender ou entender, de modo que vejam, também em Belém representa a igreja do Senhor, a casa do pão de Deus, onde o plano, o projeto de Deus esteve. Onde esteve o plano de Deus, o projeto de Deus? Volte e leio isso. Onde esteve o pão de Deus, a palavra, porque não somente de pão viverá o homem, senão de toda palavra que sai da boca de Deus. Onde esteve? Na igreja do Senhor Jesus Cristo durante a dispensação da graça. Daí tem que sair daí aquele que corresponde, que pertence ao número 8 e que estará pastoreando ovelhas, as ovelhas do Senhor no último dia. Ou seja, que esse instrumento sai da dispensação da graça e torna-se o número 8, que está pastoreando ovelhas, tal como Davi esteve lá, pastoreando as ovelhas. De onde é que esse rapaz sai? Que eu tinha lá, por lá, pastoreando as ovelhas. Continua dizendo, por causa disso, por isso, com esse é que nós vamos ver essa aproximação e esse contato com a manifestação do Messias. Olhem que coisa tremenda. Por isso, com esse é que vamos ver essa aproximação e esse contato da manifestação do Messias de Cristo com o povo hebreu. Através dessa manifestação é que vamos ver esse entrelaçamento da dispensação do reino com a dispensação da graça e da palavra de Deus passando dentro do meio dos gentios para os judeus. Eles o vão reconhecer, ou vão reconhecê-lo, e olhem, no livro de citações, no parágrafo 12:18, então ele disse: o que é em parte será tirado quando vier aquilo que é perfeito. O que é em parte, ou seja, a dispensação da graça, será tirada. E o que é perfeito é a Era da Pedra Angular. O que é em parte será tirado quando vier o que é perfeito, ou quando for feito conhecido o que é perfeito, aquilo que é perfeito. E aí desenha uma estrela de Davi, e quando vier o que é perfeito, desenha uma pirâmide de Azeras e uma flechinha apontada para a pirâmide. E escreve o que é perfeito quando vier, ou quando venha. E onde o coloca? Ora, na pedra angular, na era messiânica. Continua dizendo, portanto, vigiem. Não vai ser ou acontecer, o irmão Branham diz que nós temos que estar vigiando, não vai ser que nos passe por cima aquele que esteja adormecido, dormido, lhe passe em branco. Tem uma mensagem, tem uma parte na mensagem. Quem é este Melquisedeque?
onde nos fala de tudo isto, ou de todas essas coisas. Onde diz na página 36 e 37, diz, querido Deus, creio nas Escrituras, que tu disseste ou falaste que tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sinceramente, no meu coração, Senhor, eu sei que algo está por acontecer. Não posso identificá-lo estritamente. Tenho medo de falar qualquer coisa ou de dizer qualquer coisa. Senhor, tu conheces o coração do teu servo. E aí ele escreve, identificá-lo hoje. Melquisedeque é igual Elias e Moisés. Quantas vezes, através das eras, quando tu envias coisas, as pessoas falham em recebê-lo ou recebê-las. O homem está louvando a Deus constantemente pelo que ele fez e dizendo que quão grandes coisas ele vai fazer, mas ignorando o que ele está fazendo. E escreve, as pessoas louvam a Deus pelo que Deus fez e pelo que Deus fará, mas ignoram aquilo que Deus está fazendo. Assim aconteceu nas eras. Porque a igreja romana falhou em ver São Patrício como profeta de Deus? Porque mataram Joana d'Arc quando ela era uma profetisa? A queimaram como uma bruxa. Pai, sempre aconteceu assim, tu os esconde dos sábios e prudentes, nenhuma maravilha do que tu falastes para estes sacerdotes, vós enfeitais os sepulcros dos profetas e sois as pessoas que os meteram aí ou lá. Depois que eles foram embora, eles veem o seu erro, eles sempre te perseguem, Senhor, de qualquer forma em que tu vens ou venhas. E aí ele escreve do lado, te perseguem na forma em que tu vens, ou em que vens, ou seja, de qualquer jeito, de qualquer forma. O inimigo de Deus, o diabo, usando os seus instrumentos, persegue a obra de Deus, um instrumento que Deus tem, e também os filhos e filhas de Deus. Agora lembrem-se de que vai chegar um momento onde o diabo vai ser amarrado, atado, ao ser amarrado, também estarão atados ou amarrados todos esses espíritos malignos do diabo, ou seja, as pessoas onde esses espíritos estiveram se manifestando de era em era, que são pertencentes à quinta dimensão, ou pertencem à quinta dimensão, tal como foi o espírito que estava em Judas. Ele voltou de onde ele veio. De onde? Ora, da quinta dimensão. Agora, todos esses espíritos que estiveram encarnados em seres humanos, de todos esses anjos caídos, quando o diabo for atado, amarrado durante esses 1000 anos, para que não engane a ninguém, esses espíritos também estarão amarrados. Portanto, não existirá essa perseguição no milênio, nem obras malignas, nem coisas contrárias ao programa divino, porque estarão atados, amarrados. Mas vejam que no fim do milênio, quando o diabo é desatado no fim do milênio, e também aí vem a ressurreição, porque aí vão estar ressuscitados todos aqueles que estarão no juízo final, ou seja, que quando todo esse grupo for ressuscitado, o diabo volta e engana essas mesmas pessoas. Vejam que aí volta e esse grupo comandado pelo diabo tentará dar um golpe de Estado, o diabo, mas Deus os vencerá. Vejam como volta-se novamente, o diabo volta e os engana. É por isso que você pode ver que até que isso não aconteça, você pode estar vendo que todavia ainda essa parte de pessoas falando contra
contra o programa divino e contra da obra divina, a obra que Deus esteve realizando de era em era e também neste tempo, como ainda o diabo não está atado e nem tampouco os espíritos que pertencem aí a essa dimensão. Ora, continuam vendo a manifestação desses espíritos nas pessoas, falando mal, falando contra o programa divino, blasfemando e falando diferentes coisas contra, zombando e todas essas coisas, zombadores, mas vejam como Deus nos tem aberto o entendimento para discernir esses espíritos e como agora estão saindo abertamente. Antes estavam ocultos, escondidos no meio do povo. E como não era o tempo dessa separação, dessa segregação, aí estavam bem quietinhos. Porém, vejam, se isso tivesse acontecido no tempo do irmão Branham, mesmo que uma parte se cumpriu nele, e aí no tempo do irmão William, e uma parte também se cumpriu parcialmente, mas é agora onde mais abertamente se está vendo claramente esses espíritos, porque é o tempo da manifestação desses anjos ceifadores, ceifeiros, onde trazem essa separação. E tu os vês agora que eles já não têm nem mais respeito pela obra e pelo seu programa, senão que falam de uma forma abertamente, porque tudo isso é produto da quinta dimensão que está sendo aberta na Terra. E esses espíritos estão nessas pessoas e elas não percebem, como também não se deu conta e Judas Iscariotes não percebeu. Mas depois que esse espírito deixou, que o diabo deixou, então ele percebeu e tentou voltar e consertar, emendar aquilo que ele fez, mas foi muito, muito tarde para ele. De modo que, conscientes de tudo isso, nós sabemos o porquê, o motivo de tudo isso. Tudo isso tem que acontecer e ver pessoas com percepção profética que estão recebendo o programa divino e se preparando para a transformação. E um outro grupo fazendo guerra, fazendo a batalha, luta à obra de Deus e ao seu programa, porque tem que ser desse jeito. E agora ainda muito mais agora, porque é quando o reino dos gentios seria tirado para estabelecer o reino do Messias Príncipe. E agora muito mais. Agora vejam como ele diz aqui. Eles sempre te perseguem, Senhor, de qualquer forma em que tu vens ou vieres. E aí é que ele escreve, te perseguem na forma em que vens. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Diz, quando? Eu vou repetir esse parágrafozinho aqui. Portanto, vigie, alertas, não vai ser reticências. O irmão Branham fala que temos que estar vigiando. Não vai ser que nos passe em branco por cima aquele que esteja adormecido. Quando vocês viajam de ônibus ou de avião e adormecem, ficam adormecidos, vocês uma vez dizem, quando chegam até lá, olha, tão rápido nós chegamos, eu não vi a paisagem, eu não vi nada. Outro pode lhe dizer, olha, eu vi tal coisa, eu não vi nada. Pois assim pode acontecer com qualquer um que esteja adormecido, porque terão os olhos fechados, estão com os olhos fechados. Agora, olha uma parte onde o irmão Branham nos fala de Abraão, e ele aí faz uma comparação daquilo que Paulo falou e daquilo que Santiago falou, que foi a escritura que nós tínhamos lido ou lemos. Na página 14 da mensagem, obras são fé expressadas, ou é fé expressada nos fala. Página 14 dessa mensagem. Agora, voltemos para os dois homens que estavam falando de fé. Paulo justificou a Abraão por aquilo que Deus viu em Abraão, mas São Tiago justificou a Abraão pelo que o homem viu em Abraão. Vejam, Paulo justificou a Abraão pelo que Deus viu, e São Tiago justificou a Abraão
pelo que o homem viu em Abraão. Continua dizendo, vejam, agora, São Tiago disse, ele foi justificado pelas suas obras. Paulo disse, ele foi justificado pela fé. Mas vejam, Abraão creu em Deus, e isso foi o que Deus viu nele. Ele creu nele. Ele creu em Deus. Agora, quando ele foi agir como se isso já estivesse feito, isso foi o que o homem viu nele. E ele escreve, Deus vê a fé, ou seja, Deus, dois pontos, vê a fé. O homem, dois pontos, vê as obras. E assim mesmo é com a gente, é conosco, porque nossas obras expressam a fé que nós temos. Mas se tivermos que agir sobre aquilo que cremos, então não cremos. Você tem que crer. E escreve, se temos, agimos. Se temos que atuar. Agora vamos para um momento para o livro de citações. Na página ou no parágrafo 13. Vamos ver o parágrafo 13 e 11, olha. No livro de citações diz, estamos e cremos, isso é da página 147, estamos e cremos, estamos na presença de Jesus Cristo, mas é a atitude de vocês que trazem os resultados, ou que traz o resultado. A mecânica está aqui e a dinâmica também. Se vocês podem apenas começar, Deus fará o resto se vocês pudessem apenas começar. E ele escreve a mecânica e a dinâmica, e também escreve a atitude, e entre parênteses, a fé ou incredulidade traz o resultado, o benefício. E também escreve começar e Deus fará o resto. Escreve começar e Deus fará o resto. Agora vejam o que continua dizendo aqui o nosso irmão William. O irmão Brana continua dizendo, estou na página 14 de Obras é Fé Expressada. Continua dizendo, as obras de Abraão estavam expressando a fé que ele tinha na promessa de Deus. Agora, lembrem-se que Abraão tinha 90 anos de idade, 100 anos de idade, e Sara tinha 90, Abraão 99. E agora eles estavam com muita idade, já tinham passado a idade de terem filhos por muitos anos atrás. E eles tinham vivido juntos como marido e mulher desde que eles eram jovens e não tinham tido filhos. Mas mesmo assim, Deus disse para ele, quando ele já tinha 75 anos de idade, Sara 65 anos, tu vais ter um filho. E ele escreve, o nosso irmão William escreve do lado, primeiro é igual, crer. Risco, fé. Segundo é igual, obrar. Risco, obra. Primeiro é igual crer. Um risco, fé. Segundo, escreve. Segundo é igual obrar. Um risco, obra. Tu vais ter um filho. E ele creu na promessa de Deus. Ele creu nela. Agora vejam, ele preparou tudo para essa criança. E escreve em cima, creu na promessa de Deus. Ele preparou tudo para essa criança. Vejam, isso foi o que Deus viu quando ele creu em Deus. Que foi o que Deus viu? A fé de Abraão. Quando ele creu em Deus e o homem viu o que ele fez para expressar aquilo que ele cria. E aí ele escreve aí do lado, Deus vê a fé, o homem vê as obras. E essa é a mesma coisa que acontece nesta noite, é a mesma coisa conosco. Tinha sido revelado para ele, vejam, a revelação. Vejam, tinha sido revelado para ele, assim ele creu e estava agindo como que se isso já tivesse acontecido. Agora, vamos parar aqui um minutinho. Algumas vezes nós entendemos isso mal. As pessoas têm emoções e tentam operar por emoções. Isso não funcionará. Vejam o ensinamento aí.
Nisto que nós lemos, e continua dizendo nosso irmão William, nós temos que estar despertos, acordados, com os olhos bem abertos àquilo que Deus prometeu, para ver como isso vai de uma forma progressiva, cumprindo aquilo que está prometido na palavra de Deus, pertencente a este tempo final. Vejam que isso foi o que nós lemos ontem, que o irmão Miguel aí, depois ele repetiu isso lá no final, o irmão Miguel repetiu isso no final. Diz nesse parágrafo 956 que ele escreve a palavra de cada era ou de dispensação, se faz carne quando a recebemos e nos tornamos o véu de carne da palavra, ou seja, que temos em primeiro lugar que recebê-la, que crer nela, e nos tornamos o quê? O véu de carne dessa palavra. Continua dizendo o véu. O reverendo William Branham, eu estou lendo do nosso irmão William. O reverendo William Branham disse que será de uma forma simples, singela. Falando do sétimo selo, diz: tudo será em simplicidade. Falando do sétimo selo, diz: tudo será em simplicidade. Por isso, no sétimo selo, falando, ele diz: eu não percebia, não me dava conta quando eu estava pregando a respeito de Deus em simplicidade, não compreendia, não entendia, mas agora eu vejo isso claramente. Será de uma forma tão simples, e diz que se não vigiarmos, nos passará em branco por cima, será ou virá como João Batista veio, como João Batista veio com o ministério de Elias na sua terceira manifestação, virá como Elias e virá como o nascimento do Senhor. Agora olhem na mensagem, quem é este Melquisedeque? Na página 33, onde nos fala 33 e 34 e uma parte da 35, porque foi uma conversa aí, uma conversa de Jesus. Jesus conversando com a mulher samaritana. Olhem, diz: enquanto Jesus estava sentado lá, esta mulher veio aproximadamente às 11 horas. Veio até onde Jesus estava umas 11 horas, ou seja, foi aí, ela foi lá para tirar água. Aqui ele coloca que Jesus estava sentado lá e ela veio até Jesus. Vejam por esse ângulo, mas vejam a hora às 11 horas. Vejam a hora, às 11 horas. Essa mulher veio aproximadamente às 11 horas. Ela não podia vir com as virgens, ou junto com as virgens, quando elas vinham pela manhã buscar a sua água. A essa hora, por aí foi que nós tínhamos visto que José também saiu. E também falamos dessa hora em que também aconteceram certas coisas nessa hora. Veja, ela não podia vir com as virgens, junto às virgens, quando elas vinham pela manhã buscar a sua água. Ela tinha que esperar até que todas elas não se juntavam como fazem agora. Ela estava marcada. Agora vejam, ela não podia estar lá. Ou seja, ela tinha de esperar, diz o irmão Branham, diz aí, até que todas elas, até que elas fossem embora, as outras. E está também mostrando aí as 7 etapas ou eras da igreja, que tem de estar fora. Ou seja, já a dispensação da graça tem que ter terminado, finalizado, para então ele se revelar, ele se mostrar e se encontrar com ela. Depois que elas tenham ido embora, o que as eras
a dispensação da graça. Elas não se juntavam como elas fazem agora, ela estava marcada. Então, ela saiu para buscar um pouquinho de água. Ela tomou o velho manivela e botou a alça e começou a descer o balde, o cântaro de água no poço, através da corda. Ela ouviu alguém dizer: mulher, dá-me de beber, ou me dá água. Agora lembrem-se, este Melquisedeque, este é Jesus ontem, e escreve Melquisedeque é igual Jesus, o Filho do Homem. Agorinha nós lemos algo que vamos voltar a tocar, a ler isso. Vejam, lá na sua primeira vinda diz que Melquisedeque é igual a Jesus. O Filho do Homem, continua dizendo. Este Melquisedeque, este Jesus, este é Jesus ontem, o Filho do Homem. Escreve em cima, o Filho do Homem. Estou na página 34. E ela voltou-se e viu um judeu. A quem ela viu, ela se virou e viu judeus. Ele diz que o Messias será um judeu. Ela viu um judeu. E ela se virou e viu um judeu e disse: Senhor, não é conveniente que um judeu peça ao samaritano qualquer coisa. Eu sou uma mulher de Samaria. Tu falaste fora da ordem. Não estás cumprindo as ordens. Vejam o porquê. Vejam que assim alguém pode dizer assim: não, é que tem que ser pela ordem, tal como Deus vem e cumpriu, e já cumpriu isso. E não pode ser fora dessa ordem, de fora dessa ordem. Fora da hora em que já as outras não estavam, já eram as 11 horas, ou seja, que já as outras tinham vindo buscar água e tinham ido embora, partido. Tu falaste fora de ordem, tu não deverias ter pedido tal coisa como essa. Nós não nos falamos um com o outro, não nos tratamos um com o outro, ou seja, não conversamos um com o outro. Ele disse: mas se tu conhecesses quem é que está falando contigo, tu me pedirias de beber. E aí desenha uma estrela de Davi. Ela disse: como tu vais tirar a água? O poço é fundo e tu não tens com que tirá-la, a água. E ele disse: a água que eu te darei será uma água que salta para a vida eterna. E então olhem o que ele lhe falou: vai buscar o teu marido e volta para cá. Ela respondeu: não tenho marido. Ele lhe disse: tu falastes a verdade, porque tu tiveste 5 maridos e agora o que tu tens não é teu marido. Isso foi falado com verdade, ou em verdade. Veja a diferença entre essa mulher e esse grupo de sacerdotes. Ela sabia muito mais de Deus que todo esse grupo de sacerdotes juntos. Ela falou: vê, porque lembrem-se, olhem a grande diferença entre um filho ou filha de Deus com percepção profética, que pode identificar o programa divino, pode, quando ele escuta essa voz, ele pode conhecê-la ou reconhecê-la. Ele disse, ela falou: Senhor, parece que tu és profeta. E ela falou: faz 400 anos que nós não temos um. E agora isso é o que ele vai fazer. E esse foi o sinal do Messias, porque ele era o Filho do Homem. E escreve aí o sinal do Messias. Disse: isso é o que ele vai fazer quando ele vier. Tu tens que ser profeta. Ele disse: eu sou ele. Ninguém mais podia falar assim ou dizer isso. E ele desenha aí uma estrela de Davi. E em eu sou ele, aí ele remarca, ou circula, risca embaixo. Ela deixou o seu cântaro e correu para a cidade e disse: vinde, vê um homem que me falou o que eu fiz. Este não é o verdadeiro Messias? Vejam, esses anjos também, ao fazer essa obra, essa segregação, separação, ele é o único que pode fazer isso, diz o irmão Branham no livro de citações, que só ou seja, só o anjo é que pode fazer isso e pode dizer o que é correto e o que é errado. Ou seja, que esse estará identificando as obras que as pessoas estarão fazendo e poderão aí
pelas obras, os escolhidos de Deus poderão ver esse labor, esse trabalho que esses anjos estão realizando, levando a cabo, e poderão, com essa percepção profética, identificar esses espíritos que estão nas pessoas e saber discernir o que é correto e o que também é errado. Lembre-se que a palavra está se fazendo carne nos escolhidos de Deus. Não é este o verdadeiro Messias? Agora lembrem-se, ele prometeu fazer essa mesma coisa no fim da raça gentia e desenhe uma estrela de Davi. Os judeus tinham tido 4.000 anos para buscar esse Messias, 4.000 anos de ensino, em ensinar que ele vinha, ensinando que ele vinha, e escreve no fim da raça gentílica. 4.000 anos, ou seja, no fim da raça gentil ou gentílica, fala da segunda vinda do Senhor. Quando ele diz aí, ele prometeu fazer a mesma coisa no fim da raça gentílica, e aí ele escreve no fim da raça gentílica, e onde continua dizendo o irmão Branham, os judeus tinham tido por 4.000 anos para buscar esse Messias. Os judeus tinham tido, escreve 4.000 anos ensinando que ele vinha até os judeus. Essa é a sua primeira vinda. 4.000 anos ensinando que ele vem aos judeus. Os judeus tinham tido 4.000 anos para buscar esse Messias. 4.000 anos de ensinar ou ensinando que ele viria e o que ele faria quando chegasse até aí ou até lá. E eles falharam em vê-lo, falharam em reconhecê-lo. Quando ele deu-se a conhecer nos mesmos termos ou palavras da Bíblia que ele disse que faria quando ele tinha sido uma teofania, então se fez carne e habitou entre eles, eles falharam em vê-lo e chamaram as suas obras de obras do diabo, as obras do diabo, e escreve 2.000 anos ensinando que ele vem aos gentios, porque aí mais embaixo diz, agora tivemos 2.000 anos de ensinamento. E continua falando aí, mas olhem, aí ele escreve, quando ele tinha sido uma teofania, foi uma teofania, isso tem um risquinho para baixo, ele escreve lá embaixo, Melquisedeque é igual a Jesus. E em cima, também desse parágrafozinho, ele escreve novamente, Melquisedeque é igual a Jesus, e escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, 10, do 1 ao 11, 11, do 1 até o 7, e 1, do 14 até o 20, do Apocalipse. Agora vejam, falharam em vê-lo e chamaram as suas obras as obras do diabo. E na sua segunda vinda fariam a mesma coisa. Disse, na árvore verde fizeram isto com a árvore verde, o que não farão com a seca ou com a árvore seca. Ou seja, se repete a mesma coisa. E vejam que naquilo que nós lemos na 36, aí é onde ele diz ou fala, não podem identificá-lo estritamente. Tenho medo de dizer qualquer coisa. Senhor, tu conheces o coração do teu servo. E ele escreve, identificá-lo hoje, Melquisedeque. Ou seja, volta Melquisedeque, volta. É igual Elias e Moisés. Porque o mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. É Melquisedeque. É Deus obrando, operando neste tempo final, no cumprimento do que ele prometeu no meio da sua igreja, manifestando os ministérios de Moisés e Elias, cumprindo as promessas do sétimo selo. E isso é o conteúdo, a qual é o conteúdo dessa meia hora de silêncio que traz esse cumprimento do sétimo selo, traz, que é a fé de rapto para a igreja. E é para vejam, é para o povo que receberia essa transformação, que ele vem, ou seja, vem para buscar a esses que o receberiam. Vejam, na mensagem, umas palavras de saudação
que se deu no dia 21 de março de 2009 em Villahermosa, Tabasco, no México. 21 de março, ele diz aqui: portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará atenta a tudo que foi falado pelo precursor da segunda vinda de Cristo, porque o cumprimento dessa promessa será tal como foi precursada a vinda do Senhor, como foi falado pelo precursor, assim se cumprirá a vinda do Senhor à sua Igreja. A Escritura diz que será como ladrão na noite. A sua vinda à sua Igreja será um segredo para o mundo. Tem uma parte, um local, vamos ver onde isso está. Onde ele diz dessa fé genuína na palavra da hora. Vamos ir na página para a página 136, parágrafo 12 e 14, diz: agora, isso não é nenhuma evidência do Espírito, língua, do Espírito Santo, língua, ver você não pode confiar nisso. Não podem confiar no fruto do Espírito, porque o primeiro fruto do Espírito é o amor. E a ciência cristã exercita muito mais amor do que qualquer pessoa que eu conheça. E até mesmo negam Jesus Cristo sendo divino. Agora vejam, a ciência exercita muito mais o amor, a paz e todas essas coisas do que qualquer pessoa que eu conheço. Fala assim o irmão Branham. E ainda negam a Jesus Cristo sendo divino. Tem uma só evidência do Espírito Santo que eu conheça. Isso é uma fé genuína na palavra prometida da hora. E escreve com Elias e Moisés hoje, na segunda vinda do Senhor. Vejam como é essa fé genuína. Diz com Elias e Moisés hoje na segunda vinda do Senhor. E em cima escreve a evidência do Espírito Santo. É uma fé genuína na palavra da hora. E sigue dizendo nosso irmão William. E continua dizendo, nosso irmão William, agora quando ele vem ou vier da ceia das bodas do Cordeiro com a sua igreja, isso já é para o estabelecimento do reino milenial depois da grande tribulação. Mas a sua vinda, a sua igreja antes da grande tribulação será para ela, ou seja, para a noiva, e portanto será um segredo que somente vão conhecer os filhos e filhas de Deus vão conhecer, que vão ser transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, que outra pessoa que não for transformada, ou que não vai ser transformada e raptada, não vai conhecer, não vai entender. Vão então se colocar nessa posição que se colocaram lá os fariseus e saduceus, se colocaram falando contra a vinda de Jesus, lá da primeira vinda de Jesus do Senhor, falando contra, ou seja, que então seria. Vamos ver aqui onde foi que leímos. Vamos ver aqui onde foi que nós lemos. Na página 37, na página 37, vejam em quem é este Melquisedeque. Aí é que ele diz, depois que eles se foram, eles veem o seu erro, sempre te perseguem, Senhor, de qualquer forma em que tu vens, eles te perseguem. E também na 35, onde diz, eles falharam em vê-lo e chamaram as suas obras as obras do diabo, porque não era para eles a vinda do Senhor. E na sua segunda vinda, aí, como nós estivemos lendo, é para aqueles que serão transformados e raptados, que estariam recebendo e vendo a sua vinda. E assim, o que ontem nós lemos, e hoje também, a palavra de cada era ou de cada dispensação se faz carne quando a recebemos, e nos tornamos o véu de carne da palavra. A atitude, entre parênteses,
entre parênteses, a fé ou incredulidade traz o resultado. Esse é o tema dessa conversa que tem tanto para se falar ou ser falado do que é a fé, as obras e tudo isso, e como essa palavra se faz carne, e como, de que forma, neste tempo final, essa palavra se está fazendo carne nos escolhidos de Deus, que estão sendo preparados para ser transformados. A atitude, e entre parênteses, a fé ou incredulidade, isso é entre parênteses, tal como ele pôs aí, traz o resultado, a atitude, ou seja, a atitude da fé ou incredulidade traz o resultado, o benefício. Foi para mim um grande privilégio poder enviar estas palavras de saudação a todos os irmãos sobre este tema. A atitude, a fé ou a incredulidade traz o resultado, o benefício. Que Deus os abençoe. Deus guarde a todos e muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por me permitir participar também contigo desta reunião, e que Deus continue te abençoando grandiosamente e continue te fortalecendo espiritualmente e fisicamente também, e continue sendo de grande bênção, como sempre tem sido, a favor do corpo ministerial e do corpo místico de crentes na etapa da era da pedra angular do lugar santíssimo da alma de Deus neste tempo final. Que Deus te abençoe grandiosamente, a todos os ministros, irmãs e irmãos, a Ruth também, a tua esposa, a Ruth Flores de Bermudes. Que Deus te abençoe também, a tuas filhas, que Deus as abençoe, a Moisés também, teu filho, e todos lá, e todos os irmãos, ministros, companheiros e suas congregações. Que Deus os abençoe grandiosamente, e que toda esta palavra continue se velando e se revelando a cada um de vocês e também a mim, e essa fé continue crescendo para breve chegar à estatura de um varão perfeito, para que brevemente se cumpra a promessa da ressurreição. E assim, depois a transformação do nosso corpo, e Deus cumprir assim essa obra que Ele estará realizando, fazendo no meio da sua igreja nestes 30, 40 dias, onde será impactado, todo mundo será impactado, o mundo inteiro será impactado com a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, e depois a ceia das bodas do Cordeiro. Há tanto pelo qual agradecer a Deus que não há palavras para agradecer. O nosso agradecimento por ter nos eleitos desde antes da fundação do mundo para estar neste tempo e ser os atores desse grande programa divino. A atitude, a fé ou a incredulidade traz o resultado, o benefício. Que Deus nos abençoe e guarde a todos. Palavras do nosso pastor profeta.